E aí, pessoal, o tema do vídeo de hoje é um tema que está na moda aí no governo Bolsonaro, que é o globalismo. O que é o globalismo? Globalismo é uma tese, a tese de que a ordem mundial na qual a gente vive, na qual o mundo vive desde o fim da Segunda Guerra, uma ordem criada pelos Estados Unidos, baseada em tratados internacionais, em órgãos internacionais como a ONU, como o Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, OTAN, enfim, todo esse sistema de cooperação global entre os países na verdade, uma conspiração, parte de uma conspiração de uma pequena elite global que quer exercer o poder total e restrito sobre o mundo todo e principalmente sobre o Ocidente. Conta com um braço político, essas organizações internacionais e tratados multilaterais que, em tese, acabariam com a soberania dos governos de cada país, mas também com um braço cultural, que visa acabar com as resistências na cultura e nas características individuais de cada povo. Então, financiada, por exemplo, por ONGs internacionais e outros grupos, e que visaria acabar com as religiões, acabar com o patriotismo, acabar com todas as tradições locais, para deixar a população dos diversos países totalmente desamparada, tanto do ponto de vista material, no subemprego, sendo exploradas por essa pequena elite global, uma elite global formada de banqueiros, de alguns intelectuais, de burocratas aí da política internacional. Então, deixar a população totalmente desamparada, tanto do ponto de vista material quanto espiritual, sem nenhuma defesa cultural do seu país. E na política, neutralizando os governos, tirando o poder dos governos e levando aí para as instâncias internacionais. Essa é a tese. Qual que é a reação deles? Porque quem acredita no globalismo defende o quê, portanto? Defende uma reação a isso, que é o fortalecer, que seria recuperar, supostamente, recuperar a soberania do seu país, se contrapor a essa ordem global e acabar com os tratados, por exemplo, o Acordo de Paris, que tem aí uma finalidade de preservação do meio ambiente, e de combate ao efeito estufa, possivelmente até sair de órgãos internacionais como a ONU, então abandonar essa ordem mundial e lutar pela soberania, fechar as fronteiras nacionais, muitas vezes se fechar também ao comércio. Aí é um pouco mais de variabilidade. Tem alguns que economicamente ainda defendem um pouco mais de livre comércio, embora sejam contra os grandes tratados de livre comércio, embora sejam contra, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, que garante uma liberdade, obviamente, imperfeita que existe hoje em dia, são contra isso, são talvez a favor de acordos bilaterais, mas outros são a favor realmente do nacionalismo também, do ponto de vista econômico. A reação ao que se vê como essa conspiração global é o nacionalismo em todos os pontos, e a gente sabe muito bem o que o nacionalismo já fez aí na história da humanidade. O século XX mostra muito bem pra gente o que acontece quando o nacionalismo cresce. O resultado mais direto disso é a guerra. Bom, quais são os problemas dessa crença no globalismo? Eu separaria em dois. O primeiro é o intelectual, essa crença na conspiração. É muito confortável acreditar que tudo o que acontece no mundo é fruto de uma conspiração de malvados e que, portanto, se a gente se sente meio impotente, pelo menos a gente justifica e diz, mas é gente tão poderosa que eu jamais poderia fazer nada contra isso. Não tem como melhorar, o mal está dando as cartas no mundo. E simplesmente isso não é verdade. Você tem um monte de processos culturais em jogo na humanidade, frutos de diversas forças, indo para diferentes direções e que ninguém controla. A própria política também é assim. A ONU não governa a política de nada, pelo contrário, a ONU é muito fraca. Porque a ONU não tem exército, a ONU não tem uma força própria, existe a força dos países que a compõem. Quando os Estados Unidos resolve ir contra o Conselho de Segurança da ONU, o que acontece? Não acontece nada. Então, realmente, a ONU não está tirando a soberania de ninguém, nem que quisesse faria, e mais, os países estão ali voluntariamente. Então, também não caberia falar em fim da soberania aí. Mas nem que quisesse, mesmo que algum desses grupos, alguma dessas organizações quisesse, não tem o poder para isso. E, bom, isso por um lado. Então, a questão intelectual de ver uma conspiração onde não existe. Primeiro porque o mundo é muito mais caótico. Você tem 1 milhão de atores. Então, pega um George Soros, por exemplo, um bilionário que financia algumas agendas aí que ele considera importante, de valores aí ao redor do mundo. Você tem bilionários de todos os tipos financiando muita coisa, Você tem os irmãos Koch americanos que já trazem uma agenda economicamente liberal, mas moralmente mais conservadora. Você tem a Igreja Católica, também financia ações ao redor do mundo, financia os seus valores ao redor do mundo. Igreja Universal do Reino de Deus aqui no Brasil faz isso. Você tem um monte de gente lutando e tentando influenciar os caminhos da sociedade sem nunca conseguir direito. Não existe essa pequena conspiração dos iluminados que de fato dá as cartas. Existe um mundo em constante transformação, muitas vezes indo contra o que pessoas muito poderosas gostariam. Trazem às vezes o espectro do marxismo cultural. O marxismo cultural seria
essa tentativa dos comunistas que estão por trás do globalismo de destruírem a cultura, né? Então a escola de Frankfurt, que criou certas ideias. Olha, não tem gente que estava mais perdido no seu tempo do que os membros da escola de Frankfurt, tá? O Adorno, um dos principais intelectuais, não vou falar muito disso aqui, mas o Adorno, por exemplo, era contra a revolução sexual e estava horrorizado com ela enquanto ela acontecia. E estava totalmente perdido ali, estavam tentando interpretar um mundo que ia contra tudo que eles acreditavam, seja no lado capitalista, seja no comunista também, porque eles eram contra a União Soviética, eles eram contra o totalitarismo ali que se impôs no mundo soviético, no mundo socialista real de maneira geral. Foram autores tentando pensar, tentando levar suas ideias adiante, não conseguiram muito, hoje em dia são estudados por poucos também, e não é por causa de nenhum deles que processos têm acontecido no mundo. Acreditar nisso é acreditar que um intelectual escrevendo por si só tem o poder de, sem grande apoio, sem ter muitos aderentes às suas ideias, é no fundo o secreto e perverso pai aí das transformações na cultura. O mundo simplesmente não é assim. Tá? Mas por que é perigoso o discurso do globalismo? Essa teoria da conspiração é perigosa porque ela dá ensejo, ela fortalece a volta do nacionalismo. E é isso que a gente está vendo em diversos governos, em diversos partidos que tentam chegar ao poder. Algumas das alas do governo Bolsonaro são expressamente nacionalistas. Querem que o Brasil saia da ONU, querem que o Brasil não participe de tratados internacionais, querem no máximo acordos bilaterais. Tá? Que do ponto de vista do comércio, acordos bilaterais podem ser bons sim, mas eles dão conta principalmente das tarifas, né? Das barreiras tarifárias ao comércio. Existem barreiras não tarifárias, barreiras de regulamentações que cada país impõe. E daí esses grandes tratados internacionais, multilaterais, são importantíssimos, porque eles homogeneizam essas regulamentações todas e permitem e acabam, portanto, com essas barreiras que são não tarifárias. Eles são burocráticos? Sim, são burocráticos. A ONU é burocrática? Sim, a ONU é burocrática. Agora, um acordo multilateral burocrático desses, ele substitui o que eram as diversas burocracias também enormes de cada um dos países membros, de cada um dos países que está participando ali. Os países não cedem soberania ao fazer um acordo multilateral, ou a participar da ONU, por exemplo. Eles estão ali livremente. A questão que está em jogo não é a soberania, porque a soberania está garantida hoje em dia. Cada um dos países aí é soberano. A questão que está em jogo é outra. Será que o benefício do meu país, será que o interesse do meu país está em consonância, está em harmonia com os demais países? Ou será que ele está em oposição? Ou será que para o meu país crescer é necessário que os outros percam? São essas as visões que estão em jogo. Por trás da ONU, por trás da ordem mundial, que tenta ser um pouquinho mais baseada em regras e baseada na diplomacia, ao invés de apenas a lei do mais forte, embora em grande parte continue a lei do mais forte, nunca vai deixar de ser, mas é um pouquinho mais baseada em regras. O que anima essa tentativa é a crença de que o bem dos países, o bem das populações ao redor do mundo está em harmonia. É possível todos crescerem juntos, é possível a diplomacia dar conta dos conflitos. Por trás do nacionalismo está a ideia de que não, os interesses são inconciliáveis. A guerra é o único jeito. E ele previsivelmente nos leva à guerra também. A gente está tendo o renascimento do nacionalismo hoje em dia, às vezes com o nome falso de soberanismo, soberanistas. Mas a soberania nacional não está em jogo, os países são soberanos. O que eles querem é acabar com os acordos, é sair de uma ordem global que prezava. A ONU é ineficiente? Muito ineficiente. A ONU é fraca? É muito fraca. A ONU tem um blá 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 burocrático que não acaba nunca, sim, mas bem ou mal, é graças a essa ordem mundial que depois da Segunda Guerra a gente não teve mais grandes guerras, em que a guerra virou um fenômeno da periferia do mundo. Uma coisa que os Estados Unidos acerta lá com no leste europeu, com o Oriente Médio. Para a gente é inconcebível pensar, por exemplo, nos países da Europa entrando em guerra uns com os outros, na Europa Ocidental. Isso foi a regra na maior parte da história. Graças ao tipo de visão que se instaurou depois da Segunda Guerra, baseada na cooperação, e que um dos frutos foi a União Europeia, que eu também tenho muitas críticas, tem muito o que se melhorar, tem muitos erros ali, mas que conseguiu sim promover a paz. E a gente não tem ideia, como a gente está acostumado, como a gente acredita que a paz é o estado natural do mundo, o que não é verdade, a gente dá pouco valor a isso. E parece que é fácil se livrar de uma ordem mundial mais globalizada, de maior interação, de maiores acordos entre os países e entrar numa nova ordem de lei do mais forte. Mas essa ordem leva à guerra. E isso é o que não se percebe muitas vezes. Claro, aqueles que propõem o nacionalismo sabem disso muito bem. Sabem que o mundo será menos livre. Eles criticam a liberdade que a gente tem hoje, e de fato é uma liberdade imperfeita. A paz é uma paz imperfeita. A ONU, a União Europeia, a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, são todos imperfeitos, com muitas falhas.
A gente nunca vai viver num mundo de perfeição também, né? Mas o que eles querem botar no lugar não é uma ordem mais liberal, muito pelo contrário. São países mais fechados, cada país olhando mais para dentro de si, fortalecendo a sua identidade nacional em oposição aos outros. E isso é uma receita clara, é o que a gente viu, foi o que foi a Segunda Guerra Mundial, né? E a primeira também, a ascensão do sentimento nacionalista acima de tudo, né? E se você vai com essa cabeça, é inevitável que os conflitos cresçam e que a diplomacia não seja mais o caminho escolhido. A ordem global que a gente vive é imperfeita? Sim. A ONU é imperfeita? Sim. É ineficiente, é burocrática, a liberdade de comércio avança muito lentamente, mas ela é muito superior à alternativa. E ela conseguiu promover uma certa liberdade imperfeita, uma paz imperfeita, direitos humanos, também de forma imperfeita sempre, mas de alguma maneira real. E a gente corre o risco de perder tudo isso se o mundo, se países importantes como Estados Unidos e como o Brasil se deixarem levar pela crença nessa tese conspiratória, nesse delírio conspiratório do globalismo e, como reação, aderirem ao perigo real do nacionalismo, que não é fruto de uma grande conspiração global, não. Existe até um movimento agora chamado The Movement, que tenta reunir partidos e governos com esse pendor nacionalista aí ao redor do mundo. Se as coisas piorarem, não vai ser por causa dele. Ele também surfa uma onda, ele tenta organizar algumas coisas, mas não é por causa dele. A gente tem que olhar para dentro de nós, para o nosso país e para as discussões políticas aqui, e não ficar culpando um grande vilão externo. E se a gente não fizer isso, infelizmente o mundo pode se deteriorar muito, e a paz que parecia ser o estado natural da humanidade vai voltar a ser exceção. Isso é um grande perigo.